oração. Olá, crianças! Estamos muito felizes de saber que vocês estão aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Vocês lembram do louvor da semana passada? Vamos relembrar? Leia a Bíblia e faça a oração, e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer. Para a gente crescer, a gente precisa comer verdura, legumes, fruta, ter uma alimentação saudável, não é mesmo? Ficar forte. Mas e para crescer na fé com Jesus? Precisamos, como ouvimos no louvor, ler a palavra de Deus, que é a Bíblia, fazer oração e praticar aquilo que temos aprendido. E o que tudo isso tem a ver com a nossa história de hoje? Vamos ver lá na palavra, no livro de Atos 12, no versículo de 1 a 18. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de Pedro e como a igreja orava com fervor pela vida dele. Mas vocês sabem por quê? Porque o rei Herodes mandou prender Pedro. 16 soldados ficavam vigiando para ele não fugir. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Certa noite, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, e havia guardas vigiando o portão da cadeia. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. Deus atendeu às orações do seu povo fiel. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: "Levanta-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Arrume-se e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Eles passaram pelos guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e o anjo foi embora. Então Pedro disse: "Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do perigo." E Pedro foi para a casa de Maria. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Ao reconhecer a voz de Pedro, Rode ficou tão contente, mas tão contente, que em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: "Você está maluca!" Porém, ela insistiu que era verdade. Enquanto isso, Pedro continuava batendo na porta. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era mesmo Pedro, ficaram muito assustados. E Pedro contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu e os soldados foram procurar Pedro, cadê? Ele não estava. Eles ficaram muito confusos e não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Olha só, crianças, como é importante a oração. A oração, ela moveu o coração de Deus e Deus atendeu a oração do seu povo. Olha que importante! História incrível, hein, crianças? Como a gente vê o poder da oração. Quando a igreja ora, quando a gente ora, né, Deus atende, Deus abençoa. Mas o que é oração? Oração é falar com Deus em relação ao outro, como no caso do Pedro, quando alguém está doente, quando a gente precisa também ouvir a Deus,
Por isso, no início, falamos a importância de ler a Bíblia, fazer a oração e praticar aquilo que temos aprendido, porque Deus, Ele nos atende. Com isso, a gente aprende que o povo de Deus ora com fervor, com intensidade, porque ele acredita, porque o povo de Deus acredita que Deus atende. Vamos para o nosso versículo? Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai relembrar os versículos que vocês estão aprendendo nessas semanas. É o seguinte: mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Atos 12:5. Até mais, crianças. Tchau! Agora vamos terminando o nosso CB Paz Kids com a nossa oração. Vamos orar junto? Chama o papai, a mamãe, algum adulto. Se você tiver algum pedido de oração, aproveite esse momento para falar com Deus, como aprendemos ao longo desse programa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, pelas palavras que aprendemos a respeito da história de Pedro e como a igreja orava com fervor. Nos ensina, Jesus, a orar, Senhor Deus, com essa intensidade, acreditando que o Senhor vai nos dar a vitória. Abençoa, Jesus, a cada família, Senhor Deus, aquele que está doente, Senhor Deus, o Senhor venha curar, aquele, Senhor Jesus, que está triste, que saia alegre em nome de Jesus, aquele que precisa de uma resposta de oração, Pai, que o Senhor venha atender, Senhor, visita cada casa, cada família, em nome de Jesus é a oração que eu te faço e te agradeço, amém. Amém. Tchau, fiquem com Deus.